Eu vou fazer uma introduçãozinha pequena, aí eu passo para o senhor. Tá, tá. Amor, amor. Graça e paz, igreja. Todos os teus caminhos. Mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, que nós temos que nos guardar, nos proteger, mas nós temos que saber que nós temos que estar guardado no Senhor, porque é o Senhor que nos protege, Ele que nos guarda, Ele que protege a nossa família, o nosso lar. É Ele que é o nosso refúgio, nós temos que procurar segurança no Senhor nosso Deus. Quero fazer uma oração aqui nessa manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer por este dia que o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, porque nós estamos aqui com vida e nós podemos adorar Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que o Senhor abençoe cada pessoa que vai assistir essa live, ó Pai. Que o Espírito Santo possa tocar no coração de cada um, ó Pai. Nós queremos desde já agradecer por este alimento matinal. Também a vida do pastor Daniel, o lar dele, a esposa dele, a família dele, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Pastor Daniel, a palavra está com o Senhor. Deus abençoe o Senhor. Obrigado.
Um bom dia para todos. Deus esteja abençoando as nossas vidas. Um abraço especial para o pastor Abinadab e sua família. Que Deus abençoe e proteja suas vidas, aonde quer que estejam. Nós estamos com a nossa escola bíblica no ar, né? Há muitos anos atrás, existia um programa de rádio, chamava-se Escola Bíblica do Ar. Porque era um pastor que já faleceu. E hoje nós estamos vivendo isso de novo. Nossa escola bíblica no ar, porque é ao vivo e é por meio das mídias. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Nós vivemos uma época muito estranha, muito difícil, muito complicada, muito. A gente fica sentindo que é como se a morte estivesse se aproximando muito, porque pessoas queridas morrem. Ontem foi sábado, né? E ontem faleceu uma pessoa do nosso convívio, pai de pessoas da nossa igreja, sabe? Então, nós nos sentimos muito constrangidos, coração apertado. Nós vivemos uma fase de dores, que é essa fase que já dura mais de um ano, fase de dores. Então, eu gostaria de falar hoje sobre esse assunto, sobre essa questão. O tema seria: as profecias do fim são todas catastróficas. Elas apresentam um caos no mundo. Todas as profecias do final dos tempos, elas são catastróficas. Ainda que, quando o profeta Daniel profetizou os finais dos tempos, ele disse algo também muito bom, que é o mesmo caminho para entrar as coisas ruins. Ele diz que o conhecimento científico, a ciência, a tecnologia seria multiplicada. E nós estamos vendo, e com isso, inclusive, nós somos ainda mais afetados, porque hoje as informações são rápidas demais. Então, as profecias do final são muito catastróficas. Você pode ver Mateus 24, quando Jesus fala do final dos tempos, ele fala inclusive, o amor se esfriará de quase todos. Então, ele diz, serão tempos dificílimos nas palavras de Jesus. E quando Lucas registra esse assunto, Lucas diz, olha, o final dos tempos será um final parecido com a época de Ló, em Sodoma e Gomorra, e será parecido com a época de Noé, a época do dilúvio. Então, as profecias são assim. Mas eu quero ler alguns textos, e eu vou ler Apocalipse 3, versículo 10. Ele diz assim, Apocalipse 3, 10, diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o texto de Apocalipse 3:10 contém dois pontos tremendos. Um deles, que Deus diz que vai guardar aqueles que estiverem perseverando nele. Nós seremos guardados. Se diz, então, quer dizer que Deus prometeu que o crente não vai passar pelo Covid, o crente não vai morrer. Não disse isso. Também ali o texto não está dizendo isso, porque nós somos guardados vivos fisicamente na terra ou vivos com Deus na eternidade. A proteção de Deus não inclui apenas proteção de morte,
Porque tanto é que todas as pessoas morreram, inclusive Moisés. Moisés não morreu, mas foi de uma forma desconhecida. Deus o sepultou, mas ele morreu. Ele não sobreviveu além dos 120 anos. Mas Deus o guardou, né? Mas o outro ponto do versículo 10 é que Deus fala claramente que virá sobre todo o mundo, virá o quê? Uma provação. A hora da provação. Te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ao texto de Apocalipse. Então, essa provação vem sobre o mundo inteiro. Pandemia. Então, nós estamos percebendo que Deus, aos poucos, nós vamos compreendendo que Deus está nos preparando. Deus vai preparando tudo, meus queridos. Deus não está, nossa, Deus está revoltado com a terra, Deus está punindo. Eu acho que não. Acho que não é assim. Na linguagem atual, não é isso. Mas que Deus está nos preparando, que Deus está fazendo cumprir as suas promessas, as profecias dos homens de Deus que profetizaram, sim, ele está sim, tá? Agora, Apocalipse, capítulo 16, o versículo 14. Eu estou lendo algumas coisinhas esparsas, porque nós não vamos ter tanto o tempo do mundo inteiro para ficar falando sobre isso, né? Apocalipse 16, 14 diz assim: porque eles são demônios, espíritos imundos semelhantes a rãs. Está no versículo 13. Versículo 14. Porque eles, esses espíritos, são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu estou percebendo? Que os demônios, Deus permitiu aos demônios ter o poder de ajuntar, reunir todos os reis da terra. Imagine o caos que o diabo não poderá causar reunindo os reis da terra. Olha, reis não significa que, então tem que voltar a reis ao invés de presidentes e tal. Não é isso. Essa é uma linguagem para a gente entender. Os soberanos da terra. E os soberanos poderá incluir, inclusive, não apenas o presidente de um país, mas as potências econômicas. Um homem, economicamente falando, um homem pode dirigir um país inteiro, simplesmente porque tem dinheiro. O presidente é obrigado, ele não tem saída. Ele se encurva diante do querer, do domínio financeiro. Então, os demônios, esses espíritos de demônios, vão sair sobre toda a terra, ajuntando uma coalizão de reis para assumir controle. Queridos, São José do Rio Preto é uma cidade próxima de nós. O lockdown lá é terrível. Eu não tenho certeza se a informação é completa, tal, mas para colocar gasolina, teria que apresentar o documento de que está indo trabalhar ou fazer alguma coisa. Não pode colocar gasolina, trancou tudo. Então, esse domínio, ele não é impossível, porque o diabo vai usar coisas. Então, aí eu quero entrar no nosso texto, que é Apocalipse, capítulo 6, no versículo 8, Apocalipse 6, versículo 8, quando fala do quarto selo. Eu queria meditar nisso aqui, porque acho que a gente
Não estou dizendo que isso aqui está se cumprindo agora e que seja isso, mas nós precisamos estar atentos para perceber coisas que estão acontecendo. Tá bom? Não estou dizendo, olha, chegou o dia, porque aqui o texto está no quarto selo. Então já foram abertos o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora está sendo aberto o quarto selo? Não sei. Ninguém sabe. Não é isso. Mas eu estou te dizendo que nós precisamos estar atentos ao que a Bíblia diz. Uma pessoa me disse ontem, eu tenho medo de ler Apocalipse. Mas está escrito, bem-aventurado aquele que ouve, que lê as palavras escritas na profecia desse livro. Bem-aventurado. Bem-aventurança não é simplesmente felizes. Não, é muito mais do que isso. É algo extraordinário. Bem-aventurados, tá bom? Então tá, vamos ler então Apocalipse 6, 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte. O inferno o estava seguindo, quer dizer, o inferno estava seguindo o cavalo, o cavaleiro. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade, foi dada autoridade ao cavalo amarelo, ou ao cavaleiro, que estava montado no cavalo amarelo. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra. Quarta parte da terra é muita gente. É muita gente, meus queridos. Nós não estamos falando de meia dúzia de pessoas. Quarta parte da terra, muita gente. São 7,5 bilhões de habitantes. Divide por 4. Dá quase 2 bilhões de habitantes. É uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Mais de 1 bilhão de habitantes. Quer dizer, eu não estou dizendo que vão morrer bilhões ou milhões e milhões de habitantes. Não estou dizendo isso. Não estou pensando isso. Eu estou querendo apenas refletir que Deus está nos advertindo que coisas assim vão acontecer. Tá? Então, vamos terminar de ler. Foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, matar pela fome, matar com a mortandade e matar por meio das feras da terra. Eu quero meditar um pouco sobre isso aqui, esse texto. Diz aqui que o cavalo era amarelo. Não é amarelo ouro, não. No grego é cloro. É um amarelo esverdinhado, um amarelo cor de doença. Há muitos anos atrás, as pessoas ficavam com um tipo de doença que o povo chamava de amarelão. E era uma doença feia, porque a cor da pessoa ficava ruim, tinha cor ruim. O cavalo é amarelo, cor de doença. Não é amarelo ouro, não, é amarelo cloro. Amarelo, preste atenção na junção que nós podemos fazer. O amarelo é a cor da China, entendeu? O europeu é branco, o africano é negro, o índio é vermelho? Acho que sim, né? Mas o asiático, o chinês, ele é amarelo. É uma definição que se fala muito. Amarelo. Amarelo é a cor do cavalo, é a cor da China. De onde veio o corona? De onde veio o cavalo? Porque a morte está montada no amarelo, no cavalo amarelo. O corona é o cavalo? Veio da China.
Eu estou querendo te dizer que nós precisamos estar sempre atentos. Não estou afirmando de forma nenhuma que esse é o cumprimento do cavalo amarelo. Não. Eu não dou conta de falar isso assim, porque Deus não me revelou isso explicitamente. Mas eu estou meditando na Bíblia. E eu estou percebendo que a Bíblia vai falando coisas e nada do que acontece na Terra consegue desmentir a Bíblia, mesmo nos os primeiros requisitos, os primeiros quesitos das coisas. Todas as coisas batem com perfeição, tá? No segundo item, a questão do cavalo. Primeiro nós falamos sobre a questão do amarelo, conforme diz o versículo 8. Cavalo amarelo. Mas e a questão do cavalo? O cavalo é um instrumento de avanço. O cavalo é um instrumento que faz as coisas avançarem, atingirem o seu alvo. Você sabia que a potência de um motor, por exemplo, motor de carro, né? Motor mesmo. Sabia que a potência do motor, ela é medida por cavalos, tantos cavalos. Esse motor, inclusive existe uma moda sertaneja até gozada, porque o carro passou no meio da boiada, aquele homem todo bem vestido e tal, e passou, e uma boiada ou um grupo de cavalos, eu não sei bem, aí ele ainda até abusou do cavaleiro e disse, esse carro aqui tem 150 cavalos, só o meu carro. Aí o... gente, o vírus, vou chamar então de o cavalo amarelo, o vírus é um instrumento do diabo para realizar seus planos, meus queridos. Eu não estou dizendo que a enfermidade não exista, ela é real. Todo mundo está com medo. É claro que tem que ter medo. Tem que se proteger, e é muito complicado demais, é terrível, nós estamos vivendo uma época dura. Mas agora, homens, líderes de estados, de cidades e tudo mais, líderes, usando esse instrumento, um instrumento que poderoso desse, mas usando esse instrumento para atingir a obra do diabo. O diabo veio roubar, está escrito. Ele veio roubar. E eles desviam milhões e bilhões da saúde. Então, nós estamos vendo que realmente esse vírus é um cavalo de Troia nos países, nas cidades, nas populações. Onde ele entra, vem destruição. Nós temos que estar muito atentos. Buscar o esconderijo do Altíssimo. Nós não podemos ficar dando bobeira de jeito nenhum. Mas um outro ponto aqui é a morte. Diz que a morte cavalga o cavalo esverdeado. Significa, eu estou entendendo assim, que a morte vem a cavalo. A morte vem uma coisa rápida. Uma coisa rápida. A morte é terrível, ela vem montada na enfermidade. O amarelo esverdinhado é a cor da enfermidade. Então, a morte vem montada na enfermidade. Ela abusa das pessoas pela enfermidade. E hoje nós estamos vendo aí essa questão terrível, capacidade dos hospitais está no limite,
capacidade dos laboratórios de fabricar remédio está nos limites, está no limite, né? A vacina, as empresas estão tentando fabricar, mas está no limite, não dá para a população de jeito nenhum. Tá? Agora, um outro item, diz que 1/4 da população foi entregue ao cavalo amarelo. Se diz, pastor Daniel, então quer dizer que vão morrer quase 2 bilhões de pessoas, 1/4 da população? Não estou afirmando isso, eu acho até que não. Mas eu estou dizendo que, veja bem, é a coisa mais fácil de se acontecer na Terra. Um vírus saiu de uma única cidade do planeta. Quantas cidades nós temos no nosso planeta Terra? É muita coisa. Mas de uma única cidade, de um país distante de nós, saiu um vírus. Você sabe o tamanho de um vírus? Eu vi a descrição, o tamanho de um vírus, é coisa incrivelmente incrível. Porque eu não tenho palavra, incrivelmente incrível. É muito pequeno. Você divide 1 milímetro 1000 vezes, divide 1 milímetro mais 1000 vezes, assim, algumas vezes. É uma coisa extraordinariamente pequena. E tem um poder de destruição incalculável. 1/4. Aí você diz, puxa, mas é muita coisa. Mas aqui está escrito que Deus permitiu até 1/4 da população. Tem limite. Quem limita o diabo, quem limita o mal, quem limita a morte é Deus. Tem limite. Nós todos pertencemos a Deus. Até o ímpio pertence a Deus. No sentido de que Deus tem domínio sobre ele. Ele não quer Deus, ele não vai receber a salvação, porque ele não quis, ele se negou ao direito. Entretanto, ele vai ter que obedecer o Altíssimo. O diabo tem que obedecer o Altíssimo. E quando o diabo disse, o teu servo Jó é justo por isso, aquilo, Deus disse, pode tocar nele. Entretanto, sua mão vai só até esse limite que eu te dou agora. Não pode fazer mais nada. Você é limitado, Satanás. Então, somente 1/4 da população. Tem algumas palavras interessantes. Mortandade. Mais uma palavra que interessante, né? Mortandade, porque diz, feriu com mortandade e por meio das feras. Então, quero falar sobre mortandade e feras. Mortandade. Pandemia é mortandade. Pandemia. Falta de remédios, de leitos, de hospitais, corrupção na saúde, desvio de verbas, novas cepas. Isso gera mortandade. Foi por isso, foi por aquilo. Não. Simplesmente as pessoas estão morrendo. Mortandade. Então, é para ferir a população por meio de mortandade. Aqui não é por meio de simplesmente matar a espada, gente assassinando. Não. Agora é mortandade. Está acontecendo mortandade. Só que... deixa eu dizer uma coisa. Quando fala mortandade é porque não há controle. Ninguém sabe o que fazer. Todos estão vulneráveis. Todo mundo falando é isso, é aquilo, faça isso, faça aquilo, vamos trancar, vamos fazer e tal. Tudo é chute, tudo é chute. Tudo é chute. Porque o que a sociedade médica sabia sobre doenças não se aplica a isso, ao que está acontecendo. O que era projetado para atender a população não se aplica ao que está acontecendo, entendeu? Então, mortandade gerada por muitas coisas, muitas. E a segunda palavra, a última que eu quero falar,
Feras, está no final do versículo, que a destruição sobre a quarta parte da terra também aconteceria sobre feras, com as feras. Acontece que se diz, mas não existe feras. Não existe isso aí. Isso não existe. Tem um leãozinho na África, outro leãozinho trancado aqui no o circo, não sei qual, tem um leãozinho, o zoológico, não sei qual, tem outro leão. Os leões, leopardos, essas feras, hiena, cadê? Tanta hiena, lobo. O Brasil é um país que tem lobo. Mas para você descobrir um lobo, olha, você tem que ter muita sorte, porque você não vê o lobo. Sumiu, não tem feras. Mas eu queria te dizer uma coisa. Você já viu uma bactéria? Já viu um vírus expandido, grande, multiplicado milhares e milhares de vezes? Você já viu a fotografia de um ácaro? Uma foto grande? 18x24, mais ou menos. Você já viu uma foto grande de um ácaro? Que mete medo. É feio. É horroroso. Você já viu um carrapato aumentado? É horroroso. É muito feio. É muito feio. Bestas feras. São feras. Terríveis. Eu acho que Deus pode ter se referido a esses micro-organismos destruidores, como os vírus. Eu estava ouvindo um trabalho que foi feito há alguns anos, que os cientistas projetavam que no mundo animal existe aí milhares de vírus que poderiam fazer coisas terríveis sobre a Terra. Isso foi feito no começo do ano 2000 e pouco. Isso, e eles falaram isso em 2020, 2019, né? Apareceu um deles, são milhares, que é o coronavírus. Apareceu e está fazendo esse estrago. Tem muitos desconhecidos. Terminando, sabe, eu não estou depressivo, não. Nossa, pastor, hoje está depressivo, só falando de destruição, desgraça. Por que você foge? Você está vivendo isso. Nós estamos vivendo isso. Fugir? Sabe o que uma pessoa diz para mim? Pastor, eu não leio o Apocalipse, tenho medo. É mesmo? Eu não entendo. Eu não entendo o raciocínio. Eu não entendo. Porque eu tenho medo do que vai acontecer, não do Apocalipse. Não, de forma nenhuma. O Apocalipse está ali para abrir meus olhos. O Apocalipse está ali para dizer, tome cuidado. Tome cuidado. Então, encerrando, eu queria dizer assim, queridos, nós precisamos correr para o esconderijo do Altíssimo. Precisamos correr para a sombra do Onipotente. Precisamos da proteção de Deus. Como eu comecei dizendo, que Deus diz, guardarei os que forem permanecerem até o fim. Guardarei. Então, nós precisamos correr para a sua sombra, para a sua proteção, sua cidadela, cidade forte. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Ó Deus, ó Pai querido, tem compaixão de nós, meu Deus. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Deus. De mim e de quem clama, de quem confia no Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós percebemos com clareza absoluta o quanto precisamos do Senhor. Ó Deus, aquele que está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem entrar no seu coração e ele estiver orando comigo agora, então eu quero pedir que o Senhor me proteja, conforme o pedido da sua alma, meu Deus, para que esse vírus não tenha poder. Se essa doença desse cavalo esverdinhado está atacando a terra, eu quero pedir que o Senhor nos proteja dele.
E se essa mensagem é apenas para abrir os nossos olhos de que coisas ruins poderão acontecer, nós precisamos do Senhor, então quero pedir que o Senhor nos abençoe, para que estejamos cheios do Espírito Santo, para vencer toda e qualquer maldição que Satanás lançar sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 Muitas pessoas falam que eu tenho medo de ler Apocalipse, mas o próprio Apocalipse fala que nós temos que ler ele, né? Exatamente. Essas palavras de hoje foi bem reflexiva. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou grandemente com todo mundo, com você que assistiu essa live, você que vai assistir depois, que o Espírito Santo possa ministrar essas palavras em seu coração também. Muito obrigado, pastor Daniel. E você que está nos assistindo, às 19 horas de hoje, nós vamos transmitir o culto do domingo à noite, às 19 horas. Eu espero você. Amém. Que você tenha um bom dia abençoado pelo Senhor Jesus. Amém. Um bom dia para vocês. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua casa. É porque você é normal. Nós somos normais. Temos medo, temos angústias. Mas, por sermos normais, nós damos conta também de entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém.